Certo, gente. Então, continuando aqui com os exercícios do capítulo 14, né? Vamos para o D. Para cada uma das 10 sentenças abaixo, decida se ela é uma tautologia, uma contradição ou uma sentença contingente. Justifique sua resposta em cada caso, com uma tabela de verdade completa, quando for apropriado, ou quando for apropriado, uma parcial, tá? Então, vamos lá. A implica não há. Isso aqui é a contingência, tá? Pode parecer uma contradição, mas ela vai ser verdadeira quando o A for falso, né? Porque quando o A for falso, o antecedente aqui do condicional é falso, né? E o condicional vai ser verdadeiro. Quando o A for verdadeiro, a gente vai ter que aqui vai ser falso, aqui vai ser verdadeiro e o condicional vai ser falso, né? De modo que aqui eu tenho pelo menos uma tabela de verdade, uma linha da tabela de verdade em que a sentença é verdadeira, pelo menos uma em que a sentença é falsa, então vou botar aqui C de contingência, tá? Vamos para 2. Então, a 2 tem o. Vamos lá. Então, tenho A e tenho B e eu tenho A implica que A e A ou B. Isso aqui é uma tautologia, tá? Por quê? Porque se A, o que está falando essa sentença? A, se A, então A e A ou B. Ela está dizendo o seguinte: A é verdadeiro e se A é verdadeiro, então A é verdadeiro e A ou B é verdadeiro. Mas ora, se A é verdadeiro, A ou B vai ser verdadeiro, né? Então aqui a gente teria essas quatro linhas aqui, né? Essas duas linhas eu não preciso nem calcular. Por quê? Porque nessa linha aqui o A vai ser falso e o condicional vai ser verdadeiro, né? Então não vou nem calcular aqui. Aí aqui fica VF. Então se A, então aqui fica V e V, né? No caso A, V e V fica V e V. E aqui V e V fica V e V. Tautologia. Tá? Vou botar T aqui de tautologia. O T ficou horrível. Opa. Deixa eu botar um T mais bonitinho aqui. T. Vamos para a próxima. A implica B se somente se B implica A. Isso aqui é a contingência, né? Porque, primeiro, A implica B e B implica A não são logicamente equivalentes, né? Então, esse bicondicional ele só seria uma tautologia se A implica B e B implica A fossem logicamente equivalentes. Mas não é o caso, né? Seria logicamente equivalente se fosse não B implica não A, né? Então, isso aqui é uma contingência. Então, como é uma contingência, a gente a princípio só precisa de uma linha da tabela em que isso aí seja verdadeiro e uma linha da tabela em que isso aí seja falso, né? Então, quando é que A implica B vai ter valores de verdade diferentes de B implica A? Quando A for verdadeiro e B for falso, né? Então, uma das linhas certamente vai ser a segunda. A implica B se somente se B implica A, né? Eles vão ter valor de verdade verdadeiro, ou iguais, né? No caso, ambos verdadeiro, se tanto A e B for verdadeiro, né? Então, se A e B for verdadeiro, aqui fica V, aqui fica V, aqui fica V. Então, a gente já tem um V. Agora, nessa segunda linha, a gente vai ter um F aqui, né? Já que tem Vera Fischer. E a gente tem um V aqui, porque aqui a gente estaria fazendo nessa ordem aqui. V implica F, é V. Então, aqui a gente teria um F. Pronto, essas duas linhas aqui já basta para a gente saber que é uma contingência. Por quê? Porque tem ao menos uma linha, deixa eu tirar sempre no topo aqui para a câmera ficar na frente. A gente tem ao menos uma linha em que sou muito burrão, gente.
topo. Vai ficar assim mesmo, tá? Sempre que eu mudar para lá vai trocar, mas vai ficar assim. A gente tem ao menos uma linha em que essa fórmula é V, ao menos uma linha em que essa fórmula é F, de modo que ela não pode ser nem uma tautologia, nem uma contradição. Ela só pode ser uma contingência, né? Então, essa terceira aqui, eu acho que ela é uma contingência, tá? Ela parece ser uma contradição porque a gente descobriu que a 2 é uma tautologia. Mas se o A for falso, eu acho que essa fórmula vai ser verdadeira. Vamos ver, né? Em casos como esse, que a gente não sabe, o melhor é fazer a tabela toda logo, né? Do que tentar ficar adivinhando e talvez acabar se atrapalhando. A gente sabe aqui, já que nessas últimas duas linhas, isso aqui vai ser verdadeiro, né? Por quê? Porque o antecedente é verdadeiro, então a gente não precisa nem saber aqui esse valor. Fica só as duas primeiras linhas, tá? Nessa linha aqui, aqui fica V, aqui fica V, aqui fica F, né? De modo que isso aqui é F. Pronto, aqui a gente já sabe que é uma contingência, né? Porque a gente tem aqui um F, a gente tem aqui um V. Mas vamos fazer a outra. Aí aqui no caso, A ou B fica V, aqui fica V, aqui fica F, né? De modo que aqui fica F. Então fica assim a tabela, tá? Então isso aqui é uma contingência. Tá? Até fiquei um pouco na dúvida aqui da minha tabela, bora fazer de novo. Mas é uma contingência, tá? Então essas duas linhas aqui, o antecedente desse condicional aqui é falso, de modo que ele é verdadeiro. Beleza. Vamos para essa primeira linha. Nessa primeira linha, A ou B é verdadeiro e A é verdadeiro, né? De modo que essa negação fica falso. Então eu tenho A implica uma falsidade, isso aqui fica falso. E na segunda linha, A ou B é verdadeiro, por quê? Porque A é verdadeiro. A é verdadeiro, V com V dá V, essa negação vai dar F, e aqui fica F. Né? Então estava certa a tabela que eu fiz. Essa daqui é a nossa tabela, isso aqui é uma contingência. Vamos para a próxima. Não B implica, né? Não B implica essa fórmula aí grande. Não B implica não A e A. Isso aqui é uma contradição, a gente já sabe, né? O B. Certo. Perceba, quando o B for verdadeiro, esse antecedente aí não B fica falso, né? Então aqui, ó, fica falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então essas duas linhas aqui, a gente não precisa calcular essa fórmula. Desculpa, não essa linha. Essa primeira e essa terceira. Por quê? Porque o antecedente do condicional é falso. Tá? Então a gente vai ficar só com essas duas. Aqui a gente sabe que isso aqui é sempre falso, né? Aí não há. Nessa linha, então, fica falso ou falso, vai dar falso. Nessa linha, falso ou falso, vai dar falso. Né? Então, nessas duas linhas aqui, o condicional é falso. E nessas duas aqui, ela é verdadeira. Então, isso aqui é uma contingência. Vamos para a próxima. Isso daqui é uma tautologia, né? Falei para vocês. Isso aqui é uma transformação de De Morgan. Não é o caso de A ou B tem a mesma tabela de verdade de não A e não B. Né? Como ela tem a mesma tabela de verdade dos dois lados, esse bicondicional é uma tautologia. Tá? Então, a princípio aqui, a gente precisa fazer todas as linhas da tabela de verdade. Tá? Para mostrar que a tabela de verdade fica igual. Não A e não B. Aqui eu teria que ficar fazendo, né? Botar um não A, botar um não B. Mas o que não A e não B está dizendo? Que A e B são falsos. Então, não A e não B só vai ser verdadeiro aqui. Né? Nos outros casos, não é o caso de não A e não B. Porque na primeira linha, tanto A quanto B é verdadeiro. Na segunda, A é verdadeiro. Na terceira,
B é verdadeiro. Então, a gente já tem essa tabela do lado de cá. A tabela do A ao B, ela é V, 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 F, certo? Aí a negação fica F, 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 V. Então, perceba que essa tabela aqui é a mesma dessa. De modo que esse condicional, ou esse bicondicional, tô botando um T aqui de truth, né? Esse bicondicional vai ser sempre verdadeiro. Essa aqui é a nossa tabela, isso aqui é uma tautologia, tá? Essa set aí é uma tautologia, gente. Certo? Por quê? Perceba. Vou explicar que isso aqui é uma tautologia sem fazer tabela, tá? Se o antecedente desse condicional for falso, o condicional é verdadeiro, certo? A única situação em que o antecedente desse condicional é verdadeiro é uma situação que A é verdadeiro, B é verdadeiro e C é verdadeiro, correto? Por quê? Porque o antecedente está dizendo exatamente isso. A e B e C. Isso só é verdadeiro se todos forem verdadeiros. Mas se todos são verdadeiros, o B também é. Tá? Então isso aqui é uma tautologia. Façam uma tabela, se vocês... Não é o caso de C ou A ou B. Isso aqui é uma contingência, né? Por quê? Porque se C, A e B forem todos falsos, isso é verdadeiro. Se qualquer um dos três for verdadeiro, isso aí é falso. Então, a gente só precisa de duas linhas aqui. Vamos pegar uma linha aqui. Vamos pegar a linha que todos são verdadeiros e vamos pegar a linha que todos são falsos. Tá? A gente pega e faz a tabela. Isso aqui nessas duas linhas. Né? Então, C ou A na primeira linha fica verdadeiro. E aqui fica falso. Verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro, falso ou falso dá falso. De modo que aqui vai dar falso e aqui vai dar verdadeiro. Né? A gente provou que tem uma linha em que a fórmula é verdadeira, tem uma linha em que a fórmula é falsa. De modo que isso aqui é uma contingência. A e B. Isso aqui também é uma contingência, né, gente? Por quê? Vamos lá. Vamos pegar, achar uma linha em que isso é verdadeiro e uma linha em que isso é falso. A ou B e não é o caso de A ou B. Aqui é errado, né? Aqui é A e B e não é o caso de... não, gente. Isso aqui é uma tradição, né? Por quê? Porque esses dois conjuntos aqui são contraditórios um com o outro. Não pode... Um é negação do outro, né? Então essa parte aqui da tabela de verdade vai dar sempre falso. Né? Então, como esse conjunto aqui é sempre falso, aqui vai ser sempre falso. Né? Então, aqui a princípio não precisaria nem mostrar. Né? Na verdade, a gente poderia fazer assim. Ó. Perceba, como o A e B eles sempre aparecem juntos, a gente pode tratar eles como uma fórmula atômica. Né? A gente faz uma tabela aqui de quatro linhas, né? Porque o A e B ele sempre aparece junto. Certo? Então aqui, nesse caso, aqui fica tudo falso, né? Porque aqui vai ser a tabela contrária, né? Porque é a negação. E nunca vai ter o caso em que um dos dois, que ambos são verdadeiros. Né? Então aqui, gente, como isso aqui é tudo falso, não importa se o C é verdadeiro ou falso, aqui também vai ser tudo falso. Né? Então, basicamente isso aqui. Então, ó, como eu estou fazendo T para tautologia, né, tem um símbolo que as pessoas às vezes usam para contradição, que é esse T do demônio aqui. É o T ao contrário. Tá?
bottom, né, que a galera chama. Opa. Vocês perceberam que o controle aqui da tela não é meu forte, né? Vamos para a última. A última tá até errada aqui, né? No livro, né? Vou até consertar lá na página do livro. Questão D10, né? Vou consertar lá. Porque aqui tá faltando um parênteses, né? Na verdade, esse colchete aqui tá sobrando, né? Pode tirar ele. Mas vamos lá. Aqui, gente, não dá para fazer essa mesma coisa que a gente fez, de tratar o A e B como uma proposição junta, porque perceba que aqui aparece A e B, mas aqui aparece A e C, né? Então o A, ele não aparece sempre com B, que nem acontece aqui, tá? Aí, nesse caso, A, B e C são as proposições atômicas mesmo. Então, a princípio aqui, teria que ter 8 linhas, né? Não, aqui teria que ter 16 linhas, né? Mas isso aqui é muito provavelmente uma contingência, tá? Por quê? Vamos ver agora. Para a gente dizer que é uma contingência, a gente só precisa de uma linha em que a fórmula seja verdadeira e uma linha em que a fórmula seja falsa. Certo? Vamos lá. Uma linha em que essa fórmula seja verdadeira é bem fácil de pensar. Por quê? Porque qualquer linha que esse antecedente aqui for falso, é uma linha que essa fórmula vai ser verdadeira. Então, sei lá, uma linha que o A for falso. Qualquer linha que o A for falso. Vamos botar todo mundo falso, tá? Mas não importa. Qualquer linha que o A for falso ou o B for falso, esse antecedente vai ser falso, de modo que isso aqui vai ser verdadeiro. Então, a gente já tem uma linha em que isso aqui é verdadeiro, tá? Agora, a gente está procurando uma linha que isso aqui seja falso, né? Uma linha que isso seja falso, necessariamente é uma linha em que tanto A quanto B sejam verdadeiros, né? Por quê? Porque para esse condicional ser falso, precisa ter um antecedente verdadeiro e um consequente falso, né? E o antecedente só vai ser verdadeiro se tanto A quanto B for verdadeiro. Agora a gente precisa do antecedente do consequente falso. E para o consequente ser falso, basta o C e o D ser falso. Porque A e C sai falso, né? Ou desculpa, não, aqui, né? Na linha de baixo, A e B sai falso, né? Porque A é verdadeiro, mas C A e C sai falso, porque o A é verdadeiro, mas o C é falso. E B e D sai falso, porque o B é verdadeiro e o C é falso. Desse modo, essa disjunção é falsa. A e B é verdadeiro. Então eu tenho um condicional em que o antecedente é verdadeiro, o consequente é falso, logo ele é falso, né? Então eu consegui pelo menos uma linha da tabela em que a fórmula é verdadeira, uma linha em que a fórmula é falsa, logo ela só pode ser realmente contingente. Vamos para E. Para cada uma das 10 sentenças abaixo, decida se ela é uma tautologia, uma contradição ou uma sentença contingente. Justifique sua resposta. Tá bom, vamos lá. Não é o caso de A ou A, né? Isso aqui é uma contingência, né? Porque se o A for falso, isso vai ser verdadeiro. Então, aqui a gente vai ter que fazer a tabela toda, né? Porque só tem duas linhas mesmo, a gente precisa de uma linha em que a fórmula é verdadeira e uma linha em que a fórmula é falsa, a gente vai ter que fazer as duas, né? Se o A for verdadeiro, essa disjunção é verdadeira e essa negação é falsa. Se o A for falso, essa disjunção é falsa, é verdadeira, né? Então, tem uma linha que a fórmula é verdadeira, uma linha que a fórmula é falsa, contingência. Vamos para 2. Essa 2 aqui é interessante. Essa 2 aqui é interessante. Ela é uma tautologia, tá? Estranho, né? Para qualquer duas sentenças A e B, ou A implica B, ou B implica A, né? Isso às vezes é chamado de um dos paradoxos do condicional, né? O condicional da lógica ele é meio estranho por motivos como esse.
Vamos fazer todo aqui, já que é um caso estranho e também é fácil de fazer, né? VV, FF, VF, VF. Então aqui fica VF, VV e aqui fica VV, FF. Como isso aqui é uma disjunção, V, 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 V. Oh, desculpa. VV, FV. Mas de qualquer forma não muda nosso resultado final, tá? Tautologia. Se A implica B, implica A, isso implica A. Aí, ó, não sei. Vamos ver. Não sei se é uma tautologia. Não sei, ou talvez eu esteja só com preguiça de pensar. Mas quando você está com preguiça de pensar, aí você faz a tabela, né? Porque a tabela não precisa pensar muito. Então aqui, sempre que o A for verdadeiro, esse condicional vai ser verdadeiro. Né? Por quê? Porque um condicional com consequente verdadeiro é sempre verdadeiro. Deixa eu subir um pouquinho essa questão. Aqui. Um condicional com consequente verdadeiro sempre é verdadeiro. Então a gente já sabe essas duas primeiras linhas, né? Agora bora ver se o A for falso. Se o A for falso, esse condicional vai ser verdadeiro, só que esse vai ser falso, né? E aqui também é falso, né? Aí fica falso com falso, verdadeiro. Então é uma tautologia. Deixa eu escrever aqui certo. Tautologia. Vamos para a próxima. Quatro. Pô, isso aqui, gente, é uma contradição, né? A gente acabou de provar que a 2 é uma tautologia. Se ela é uma tautologia, a negação dela é uma contradição. Tá? Eu não vou fazer a tabela. Só você olhar a tabela lá da 2 e fazer a tabela da negação da 2. A e B ou A ou B. Contingência, né, gente? Então, como é contingência, eu vou fazer só uma linha em que ela seja verdadeira e uma linha que ela seja falsa. Né? Uma linha que ela é verdadeira é quando A e B é verdadeiro, porque aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro. Uma linha em que ela é falsa é uma linha que A e B é. O computador desligou aqui. Uma linha em que ela é falsa é uma linha em que A e B é falso, porque aqui vai ser falso, A ou B vai ser falso e aqui vai ser falso. Certo? Contingência. Continuando. 6. Não é o caso de A e B se somente se há contingência, né? Porque pode não ser o caso de A e B quando B é falso. Né? Então, como é uma contingência, novamente, a gente só precisa fazer uma linha em que isso aqui seja verdadeiro, uma linha em que isso aqui seja falso. Uma linha que isso aqui é falso, gente, é a primeira linha. Por quê? A e B vai ser verdadeiro, isso aqui vai ser falso. Verdadeiro com falso dá falso. Uma linha em que isso aqui é verdadeiro é a segunda linha, porque A e B vai ser falso. Logo, isso aqui é verdadeiro, e como A é verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Isso aqui é uma contingência. A implica B ou C. Contingência, tá, gente? Voltando, como eu ia dizendo, isso aqui é uma contingência. Tá? Uma linha que isso aqui vai ser verdadeiro é a linha que tudo é verdadeiro. Né? Porque aqui B ou C vai ser verdadeiro, consequentemente isso aqui vai ser verdadeiro. Uma linha em que isso aqui é falso é essa linha aqui. Ó. E nesse caso B ou C vai ser falso, mas A é verdadeiro, logo o condicional é falso. Então isso aqui é uma contingência. Vamos para a próxima. Há e não há tautologia, tá, gente? Por quê? Perceba, isso aqui é um condicional em que um antecedente é uma contradição. Né? Então, um condicional, quando o antecedente é falso, é sempre verdadeiro. Né? Como esse condicional aqui, ele tem um antecedente que é uma contradição, ele sempre é verdadeiro. Então, ele é uma tautologia. Né? Outra paradoxo do condicional, né? Uma tautologia ou uma contradição implica qualquer coisa.
tá? Pelo simples fato de você não vai ter o VF aqui, porque o antecedente sempre é falso. D e D. Isso aqui é 9 é uma contingência, tá? Por quê? Porque o que está de um lado do bicondicional não tem nenhuma letra em comum com o que está do outro lado. Né? De modo que sempre posso achar atribuições em que eles tenham o mesmo valor, eles têm um valor diferente. Né? Então eu posso fazer assim até, gente. Eu posso pegar o B e D aqui junto, né? Porque eles sempre aparecem juntos. Então ele pode... Eu não vou nem fazer a tabela toda, né? Agora é só fazer aqui, ó. Claro que para o B e D ser verdadeiro, tanto o B quanto o D tem que ser verdadeiro, né? A, se somente se A ou C. Beleza, vamos lá. Então, vamos ver aqui, né? Começa pelo de cá. Porque o de cá eu consigo sempre ter uma linha que ele é verdadeiro, eu faço. É só atribuir verdade para B e D ou atribuir falsidade para B e D. Então vamos para aqui. Uma linha que isso aqui seja verdadeiro é uma linha que A seja verdadeiro. Porque se A for verdadeiro, isso aqui vai dar verdadeiro e isso aqui vai dar verdadeiro. Né? Então vamos dizer, se B e D for verdadeiro e A for verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. Agora vamos ver uma linha que isso aqui é falso. É uma linha que A é falso e C é verdadeiro. Né? A é falso e C é verdadeiro. Aqui você pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser verdadeiro. Se A é falso e C é verdadeiro, isso aqui vai dar verdadeiro e isso aqui vai dar falso. Né? Mas se B e D continuar verdadeiro, isso aqui vai dar falso. Então isso aqui é uma contingência. Certo? Vamos para a próxima. Isso aqui, o 10 é uma contingência também, né? Por quê? Porque o que está de um lado e o que está de outro dessa disjunção tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então eu posso simplesmente, aqui na verdade, eu posso simplesmente pegar essas duas sentenças e tomar elas como sentenças atômicas, né? Porque elas só aparecem juntas na fórmula, né? Obviamente, né? Se eu estou dizendo aqui que isso aqui é V, é porque é uma atribuição em que ou A é falso ou B é verdadeiro, né? Etc, tá? Mas a gente pode fazer assim só para ficar mais simples. A implica B ou C implica D. Beleza. Então, vamos pegar uma linha em que isso aqui seja verdadeiro. Né? Para ser uma linha em que isso aqui seja verdadeiro, tem que ser uma linha em que esses ambos sejam falsos. Né? Ou seja, A seria verdadeiro, B falso, C seria verdadeiro e D falso. Nesse caso, isso aqui vai ser falso, isso aqui vai ser verdadeiro. Né? Uma linha em que essa negação seja falsa é uma linha em que isso aqui seria verdadeiro e isso aqui seria falso, por exemplo. Por quê? Aí, no caso, isso aqui vai dar falso, né? Ou seja, uma linha, vamos dizer que A seja falso, B é verdadeiro, C seja verdadeiro e D seja falso. Aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser falso, aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro e aqui vai ser falso. Então, isso aqui é uma contingência. Certo? Vamos para a próxima. F. Use tabelas de verdade, completas ou parciais, conforme for apropriado, para decidir se sentenças de cada um dos 9 pares abaixo são ou não logicamente equivalentes. Tá? Se for logicamente equivalente, a gente tem que fazer, a princípio, toda a tabela. Se não for, basta uma linha para mostrar que elas não são logicamente equivalentes. Né? Essa primeira aí é logicamente equivalente. Tá? E eu vou fazer a tabela toda porque é bem fácil. A ou A dá verdadeiro e A ou A dá falso. Então perceba que essa tabela e essa é igual. Então isso aqui é logicamente equivalente. Vamos para a segunda, né? Essa segunda também é logicamente equivalente, tá? Por quê? Porque se A for verdadeiro, aí A é verdadeiro. Se A for falso, aí A é falso. Perceba que as tabelas são iguais, logicamente isso aqui é logicamente equivalente. Essas duas aí não são
logicamente equivalente. Seria logicamente equivalente se A, então B, com não A ou B. Não do jeito que está aí. Então, como elas não são logicamente equivalentes, a gente só precisa de uma linha em que elas tenham valores de verdade diferentes, né? E essa linha é uma linha, gente, em que B é falso. Por quê? Porque se B for falso, esse não B aqui é verdadeiro e isso aqui vai ser verdadeiro, né? E A tem que ser verdadeiro. A verdadeiro e B falso, isso aqui vai ser falso. Certo? Então, elas não são logicamente equivalentes. Vamos para a próxima. Aqui elas são logicamente equivalentes, né? A gente já cansou de dizer isso, né? Isso aqui é contrapositivo. Se você tem A implica B, você tem não B implica não A. Né? Como elas são logicamente equivalentes, a gente tem que fazer a tabela toda, tá? E essa daqui, apesar da gente já ter feito 1000 vezes essa tabela, né? Pelas minhas contas 1130, a gente vai fazer novamente. Desculpa, o cachorro está aqui chorando, né? Porque fechou a porta, ele quer sair. Mas ele tem que ficar aqui para não atrapalhar as coisas lá na sala. Beleza. VV. Daqui a pouco ele está aqui pedindo para subir no colo. Aqui fica assim, né? Então vamos fazer o não B. Fica. Vamos fazer o não A. Fica. Esse condicional fica. F. V. V. Essa tabela é a mesma tabela dessa. Eles são logicamente equivalentes, tá? Essa daqui também, né, eu já falei várias vezes. Isso aqui é uma transformação de De Morgan, né? Quando você tem a negação de uma disjunção é uma conjunção com os conjuntos negados, a negação de uma conjunção é uma disjunção com disjuntos negados, né? Então, aqui no caso é a negação de uma conjunção é uma disjunção com disjuntos negados. Vamos fazer aqui. Como é logicamente equivalente, a princípio a gente teria que fazer a tabela toda. A ou B fica assim, né? De modo que a negação fica assim. Não A fica assim, não B fica assim, né? Aqui também não copiei errado, por isso que estava dando errado. E também aqui eu fiz errado, né? Na minha cabeça era o contrário, né? Era uma disjunção ali no começo e uma conjunção no segundo. Então, aqui é uma disjunção e aqui é uma conjunção. Então, se é uma conjunção, essa minha tabela está errada. A conjunção fica V, F, F, F. E aqui fica F, V, V, V. Agora tá certo, gente. E aqui fica F, V, V, V. Certo? Logicamente equivalentes. Vamos para a próxima. Tô pensando aqui, tá? Não sei. Eu imagino que seja contingente, mas vamos tentar achar uma linha aí em que elas sejam verdadeiras, uma linha que uma seja verdadeira e outra falsa, né? Ou contingente. Eu acho que elas não são logicamente equivalentes, tá? Então vamos procurar uma linha em que elas têm um valor de liberdade diferentes, né? Vamos ver. Pronto, é fácil achar uma linha. Aqui a gente tem quantas? Tem só duas fórmulas atômicas, que é X e U, né? Então a primeira fórmula é U implica X ou X, né? Ou U. Então perceba, essa fórmula aqui ela vai ser verdadeira se U for verdadeiro. Ou se U for falso, né? Então isso aqui é uma tautologia. Por quê? Porque se U for verdadeiro, ela vai ser verdadeira por causa desse disjunto aqui. Se U for falso, esse condicional vai ser verdadeiro, né? Então, independentemente do U ser verdadeiro ou falso,
Isso daqui vai ser sempre verdadeiro. Tá, então isso aqui é uma tautologia. Então vamos pensar aqui uma forma, vou fazer pequenininho aqui, uma atribuição em que esse último aqui seja falso, né? Então é fácil, né? Vamos pegar o x falso, porque se o x for falso, aquele do lado de lá vai ser. Bom, se o x for verdadeiro, esse lado de cá vai ser falso, né? Por quê? Se o x for verdadeiro e o u for verdadeiro, né? Nessa coisa aqui, essa conjunção vai ser verdadeira, essa conjunção vai ser verdadeira e essa negação vai ser falsa, né? Só que como o U é verdadeiro, essa disjunção aqui vai ser verdadeira, porque esse disjunto aqui é verdadeiro, né? Então elas não são. Vamos para a próxima. O livro já está começando a querer trollar, né? Botar umas fórmulas estranhas, 3 negação. Para que 3 negação, né, gente? Vamos lá. Isso aqui provavelmente não são logicamente equivalentes. Mas vamos ver, né? A gente tem duas fórmulas aqui, que é o C e é o N, né? Aí a primeira fórmula que a gente está avaliando é N se somente se C, né? Parênteses, se somente se C, e aqui no caso é não, N implica C. Beleza. Vamos ver, olha só. Se o C for falso, né? Bom, se o C for falso e o N verdade, essa aqui eu acho que é equivalente, viu? Se for equivalente, a gente vai ter que fazer a tabela toda. Vamos lá. Certo. Quando o C é verdadeiro, a gente já sabe que isso aqui é verdadeiro, né? Porque é um condicional com consequente verdadeiro. Tá. Se o C for verdadeiro, ou se o N e o C são ambos verdadeiros, isso aqui é verdadeiro. Como o C é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro. Então, beleza. Até aqui tá batendo, né? Se o C for verdadeiro e o N for falso, isso aqui vai ser falso. Ah, aqui vai dar diferente. Esse aqui vai ser falso, né? Verdadeiro ou falso vai dar falso. E o C é verdadeiro, aqui vai dar falso. Então, aqui já... Essa segunda linha aqui já mostra que elas não são logicamente equivalentes. Você vê que aqui eu estava meio na dúvida, preferi fazer a tabela toda. Na segunda linha eu já vi que não são, de modo que eu não preciso fazer as outras, né? Perceba o que acontece na segunda linha. O C é verdadeiro, né? Então, se o C é verdadeiro, esse condicional aqui ele já é verdadeiro, porque o consequente dele é verdadeiro. Beleza, então o lado de cá eu tenho um verdadeiro. Só que, se o C for verdadeiro e o N for falso, esse bicondicional aqui, ó, vou botar aqui nessa fórmula, é falso, né? Essa conjunção aqui vai ser falsa, mas o C é verdadeiro, de modo que isso aqui vai ser falso, né? Então eles não são logicamente equivalentes. Tá? Isso aqui a gente já sabe que é, né? A gente já provou isso, né? A gente provou que o condicional, a conjunção, ela é associativa, né? E aqui eu não vou nem fazer a tabela, tá? Porque eu já provei isso muitas vezes. E aqui a gente está dizendo o seguinte, ó. Quando eu falo, tá, não, gente. Aqui tem um ou, né? Achei que era só a conjunção. Então, bora fazer. Acho que elas não são logicamente equivalentes, mas vamos achar uma linha em que uma seja verdadeira e a outra falsa, né? De modo a mostrar que elas não são logicamente equivalentes, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Se o A for verdadeiro, a gente já sabe que essa daqui é verdadeira, né?
porque o primeiro disjunto é verdadeiro, né? Mas se o B for falso, a gente vai ter A ou B aqui vai dar falso, né? Então, independentemente do C, vou botar aqui C verdadeiro, isso aqui vai dar falso, né? Então, se o A for verdadeiro, o B for falso e o C for verdadeiro ou falso, não importa, né? Então, esse aqui elas não são logicamente equivalentes. E nem essa última, né, gente? Essa última aqui é fácil de você mostrar que elas não são logicamente equivalentes. Por quê? Ah, não, porque a lei é ou. Mas mesmo assim, é fácil do mesmo jeito. A gente tem L, a gente tem C, a gente tem I, né? E a gente quer saber as duas fórmulas. L e C e I e L ou C. Essa primeira fórmula só é verdadeira se os três forem verdadeiros, né? Já a segunda, né? Então vou botar assim, ó, V, VF. Pronto. Aqui fica V, aqui fica F. E aqui fica V. Correto? Então, essa primeira fórmula é falsa, porque o I é falso. E a segunda fórmula é verdadeira, porque tanto L quanto C são verdadeiros. Tá certo? Então, vou parar por aqui. Acho que falta mais 3 aqui, né? Vou fazer uma terceira parte. Falta o G, falta o H e falta o I, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço.